Então, como eu comentei no outro vídeo, eu vou falar hoje sobre procrastinação. Para falar sobre procrastinação, eu vou falar um pouco de mim. Eu devo ser campeão em procrastinar. O que é procrastinar? É enrolar. Uma pessoa que é enrolada, ela é uma pessoa procrastinadora, né? Uma pessoa que não faz é uma pessoa procrastinadora. Uma pessoa que sabe o que precisa fazer e não faz, ela é uma pessoa que enrola, é uma pessoa que procrastina. E eu vou explicar depois o porquê que eu vou estar falando sobre esse vídeo e vocês vão entender, né? Se identificando com uma situação, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu passei alguns anos atrás. Eu nunca tinha tempo para nada. A gente sempre é acostumado a falar, tô na correria, né? Não consigo fazer. Como que tá? Tô na correria. Tô correndo, né? É bem comum e talvez você passe pela mesma coisa que eu passei, ou eu acabo às vezes passando, né? A gente sempre tem um monte de coisa para fazer. A nossa rotina é sempre um caos. E principalmente agora que a gente decide educar em casa, a gente tem que limpar a casa, tem que sair com o filho, tem que dar aula pro filho, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do marido. É muita coisa para fazer. E quando a gente não tem prioridade, se torna um caos. E quando a gente é enrolado, um procrastinador, é pior ainda. Alguns anos atrás, eu trabalhava muito fora com o carro, andava fazendo visita para cima, para baixo, e nunca tinha tempo para nada. E a Vanessa sempre falava, olha, tem que trocar o óleo, tem que fazer manutenção no carro, né? E a gente tinha pego um carro zero, então assim, teoricamente não, é tranquilo, é só andar, e é o que eu fiz, andar. Até que dado momento, nós estávamos voltando de uma outra cidade, e deu um estouro no meio da BR. Eu tive que colocar o carro para acostamento, e o que aconteceu? Eu perdi o motor do carro. Literalmente. Por quê? Pelo motivo de não ter parado e feito a revisão, de não ter trocado o óleo. Esse é um exemplo assim que me custou muito, é um negócio que eu nunca vou esquecer. Eu perdi o motor de um carro por eu não parar e trocar o óleo. É uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar, mas isso acontece com a gente todos os dias. Quantas vezes, né, eu posso me lembrar que, por exemplo, a minha esposa me pediu alguma coisa que eu poderia fazer na hora. Eu fiquei semanas enrolando para fazer, sei lá, colocar uma cortina. E aí tu vai lá colocar a cortina, demorou 5 minutos e tá pronto. Ela tá pedindo, sei lá, para limpar a sacada. E aí tu vai lá limpar e fica lá meses sem limpar a sacada. Sei lá, é um exemplo esdrúxulo, né, para exagerar mesmo. E aí quando tu vai fazer aquilo, demorou 5 minutos para fazer. O que acontece com a gente é que a gente é muito bom para enrolar. A gente é muito bom para procrastinar, para arrumar justificativa. A gente é muito bom para colocar no outro a responsabilidade que é nossa. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem tudo para decidir. Então, por exemplo, eu preciso montar o planejamento, eu tenho todas as ferramentas, eu tenho os livros, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual é o tempo, e eu não faço. Eu sei que eu preciso começar a estudar mais, eu preciso começar a ler mais, e o que acontece é, não tenho tempo para ler, eu não consigo fazer, eu não sou acostumado a fazer, e eu demoro, eu enrolo para fazer, eu demoro para começar a ler. Então a gente é muito bom para procrastinar. E a gente precisa cuidar com isso. A gente precisa cuidar com o que a gente tem nas mãos e para a gente consiga decidir. É muito importante para nós, se a gente tem como decidir sobre o planejamento, sobre a rotina, sobre disciplina, sobre fazer uma viagem, sobre, sei lá, colocar uma cortina na parede, sobre levar o lixo para fora, sobre, sei lá, ligar para uma pessoa, sobre resolver um problema, que a gente resolva. A gente sempre é muito bom para procrastinar, para enrolar, para arrumar desculpa, para se justificar, para colocar a culpa no outro, mas a gente precisa parar disso e começar a fazer. A educação domiciliar, ela só acontece quando a gente começa a fazer. A rotina, ela começa a se ajustar quando a gente começa a fazer. Ninguém falou, ou eu não falei, que quando a gente estabelece uma nova rotina que vai funcionar tudo, mas a gente precisa começar a fazer e começar a melhorar. Talvez isso demore semanas, meses, mas isso vai fazer com que a gente realmente entre nos eixos. Talvez você precise ouvir 10.000 vezes da sua esposa, olha, tem que colocar a cortina, e você enrolando, para você em algum momento fazer. Mas muitas vezes, a gente não precisa passar por isso, a gente pode fazer antes. Simplesmente colocando a mão na massa e fazendo o que precisa ser feito. Então, meu conselho é o seguinte, se você tem as ferramentas, se você tem tudo em mãos para decidir, ou se você tem tudo em mãos para executar uma tarefa, faça, pare de enrolar. Se você consegue estabelecer uma rotina hoje, estabeleça. Se ela vai funcionar perfeitamente, é outro problema. Se você tem tudo em mãos para, por exemplo, tomar uma decisão, tome. É muito importante a gente ter em mente que ser enrolado é uma coisa, ser um fazedor, alguém que coloca em prática é outra. Ninguém erra se não coloca em prática. Com toda certeza, muitas vezes eu devo ter falado alguma coisa que alguém pensou, poxa, isso é impossível de fazer, não consigo fazer. Mas quando a gente coloca em prática, a gente consegue perceber se aquilo é possível ou não é possível. Então a minha sugestão, faça.
O meu conselho, faça. Seja uma pessoa que executa, seja uma pessoa que faz, não seja uma pessoa enrolada. Eu muitas vezes me vejo na condição de uma pessoa enrolada. Muita coisa eu faço muito rápido, eu tenho as coisas na mão, eu decido. Outras coisas eu sou muito enrolado. Eu acredito que a maioria de nós é assim. Mas a gente precisa, sempre quando tem alguma coisa que precisa ser decidido, que precisa ser falado, que precisa ser colocado em prática, que a gente realmente coloque em prática. Talvez não seja algo fácil, principalmente quando a gente não percebe isso. Mas a gente consegue sim fazer quando a gente tem aquele instinto de falar assim, olha, a hora que eu perceber que eu preciso fazer, eu vou fazer. E aí a gente depois vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando. Meu incentivo é que você tenha isso em mente, né? Se perceba primeiro, olha, será que eu sou uma pessoa que faz ou será que eu sou uma pessoa que enrola? Se você é uma pessoa que faz, ok, muito bom, parabéns, melhore sempre. Se você é uma pessoa que enrola, que é uma pessoa que é procrastinadora, procure perceber esses momentos e mudar. E você vai perceber que as coisas começam a se ajeitar na nossa casa, no nosso lar, quando a gente começa a fazer o que precisa ser feito. E eu vou dizer que esse vídeo é talvez mais direcionado para os homens, né? Principalmente para os homens, porque eu vejo que as mulheres muitas vezes fazem muito mais. E a gente, né, nós homens somos mais enrolados. E a gente precisa sim tomar cuidado para que isso não se torne um grande problema na nossa vida, ok? Um abraço.